possível para que vocês possam realizar as correções. Na primeira questão da página 23, estava pedindo para que vocês fizessem a leitura do Lembrança de Morrer, da página 17, do Álvares de Azevedo, e para identificar alguns sentimentos que poderiam transparecer a respeito disso. Se você colocou, não derrame por mim nenhuma lágrima, impálpebra demente, ou só levo uma saudade e dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas, e de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minhas tristezas te definhas. Deixa transparecer claramente a evasão na morte nesses versos, e que ele não estava tendo plena aceitação da morte também. Na questão número 2, estava falando sobre a frustração no amor, também do Álvares de Azevedo. Estava pedindo para a gente interpretar o poema É Ela, da página 18, e para destacar o momento em que é evidente a frustração. Nós sabemos que o poeta Álvares de Azevedo não ia constituir família, porque ele descobriu que tinha tuberculose, né, aos 16 anos de idade, como a gente estudou em sala de aula. E aí o que acaba acontecendo é que a frustração amorosa é muito grande. Então, na interpretação, a gente pode ver ali que tem um trecho em que ele se aproxima dela enquanto ela está dormindo e faz alguns ressaltos relacionados ao momento que ele está vendo ali. Então, este momento mostra a frustração amorosa dele, porque ele não vai tê-la nunca para ele. Então, ele só pode observá-la mesmo, nesse amor platônico. Na questão número 3, a gente tem ali uma característica da poesia de Álvares de Azevedo, e faz referência, na verdade, à mãe e à irmã. No poema Se Eu Morresse Amanhã, da página 18, pediu para você transcrever os versos. Então, nos versos 2 e 3 da primeira estrofe, você pode encontrar no 2, fechar os olhos, minha triste irmã, e no verso 3, minha mãe de saudades morreria. Então, a gente pode encontrar aí. Questão número 4, era para analisar a estrofe Se Eu Morresse Amanhã, da página 18, a última estrofe, do Álvares de Azevedo, que diz: mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito, emudecera ao menos se eu morresse amanhã. É como se ele estivesse aliviado se morresse amanhã. Sabe a evasão da morte? É isso que ele está mostrando aqui. Ele quer fugir desses desejos não cumpridos, dessa ansiedade que ele tem através da evasão da morte. Ok? Bom, na quinta questão, que é referente aos meus 8 anos do Casimiro de Abreu, o poeta fofo que eu gosto, né? Que vocês sabem que eu gosto bastante, que tá na página 20, pedia para falar qual o efeito desse recurso e qual a relação com a temática do poema quando o escritor utiliza a redondilha maior. Bom, para quem não lembra a redondilha maior na separação silábica dos versos, lá na escansão poética, que eu já ensinei no primeiro ano, revisei algumas coisas com vocês agora no segundo ano, significa que a redondilha maior são 7 versos. Então, nesse momento, gente, ele favorece a rima, tem um ritmo essa rima, ele também facilita na memorização das palavras, e ele usa a musicalidade tão familiar nos poemas do Casimiro de Abreu. Página 24, atividade número 6, meus 8 anos. Também remete ao pensamento A Terra Natal do poeta. Cite elementos comuns à natureza tropical que ele menciona. Ele fala sobre o mar, sobre o céu, ele fala também sobre o sol, sobre a areia da praia, ele fala sobre as estrelas. Ele consegue também falar ali pra gente sobre as campinas e as montanhas, e ele faz uma referência à paisagem carioca, né? A localidade onde o autor morava. Além disso, ele consegue dizer bananeira, laranjeiras, pitangas, mangas, frutos, que são todas frutos do clima tropical. Bom, na atividade 7, estava pedindo para a gente comparar a Canção do Exílio do Gonçalves Dias com Canção do Exílio do Casimiro de Abreu, que estava nas páginas 8, 20 e 21.
Vamos pela letra A primeiro. Duas características semelhantes. Título. A presença do sabiá. Embora aqui na poesia do Gonçalves Dias o nome da ave esteja em letra minúscula, né? A saudade da pátria e a exaltação da natureza. Na letra B, duas características que são diferentes. A gente tem explorar os contrastes, sabiá versus sabiá, palmeiras versus laranjeiras, e não permita Deus que eu morra, se eu tenho que morrer. Essas são as características diferentes que nós vimos de um poeta para o outro, com a mesma temática ali na Canção do Exílio. Na atividade número 8, era sobre o Junqueira Freire. Muito bem. Carregou até o fim da sua existência a insatisfação pela vida de monge, né? A gente já falou sobre isso na nossa aula. Sua poesia deixa transparecer um sentimento de opressão e angústia, mas revela um desejo latente pela realização do amor, jamais concretizado. Quais os versos a seguir confirmam isso? Então, você pode colocar aí, se você não teve nenhuma resposta, e todo o texto deixa transparecer isso, essa angústia, essa insatisfação, esse desejo reprimido, tá bom? Na número 9, continuou falando sobre o Junqueira Freire, né? E estava pedindo ali para você fazer a leitura do poema Temor, e para você ver o desejo quanto à repressão estão presentes nesse poema, e discorrer como que isso aconteceu. Bom, o eu lírico do poema, que você tem aí um trecho na sua apostila, na página 24, o eu lírico faz um convite para um momento a sós, mas ele demonstra alguma precaução, uma certa precaução, tá? Ele também mostra que o medo do contato com a mulher representa a impossibilidade da concretização desse relacionamento, ok? E na número 10, a gente tem ali um poeminha do Fagundes Varela, e estava para apontar como nesse fragmento que foi escrito depois da morte do filho, quais eram os aspectos presentes que demonstram o sentimento de culpa. Então, se você colocou ali que em alguns versos ele faz menção a temas bíblicos, tá correto, a gente viu na última aula, e em outros ele se julga punido por seus erros, e dentre os quais o fato dele ser homem. Ele interfere-se daí que o fato de ser homem tem algo a ver com as fraquezas da carne. E por último, nesse conjunto de questões que eram de escrita, dissertativas, a gente tem na número 11 o poema Névoas, que comprova o lirismo amoroso e um forte traço da poesia do Fagundes Varela também, e estava pedindo para traçar um perfil da mulher. Se você colocou entre as figuras de linguagem os elementos que eles pediram, metáfora, um corpo de fada sereno dormindo, e comparação, queda repousas no mar de neblina, qual pérola fina no leito de espumas. Muito bem, as dissertativas eram estas. Eu vou colocar o gabarito das questões que eram de vestibular, de assinalar, para que vocês possam conferir. Eu espero que você já tenha enviado a sua tarefa na aula passada, porque agora não vale mais, tá bom? A gente se vê nas próximas atividades, nas próximas correções e aulas. Um beijo, tchau!